Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente conversa sobre Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Como o meu ali no Kindle, vou deixar a capinha aqui do lado para vocês. Bom, essa discussão faz parte do projeto Lendo Clarice e a ideia é a gente discutir todos os romances da Clarice Lispector. A gente está lendo em ordem cronológica e a gente chegou agora em Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, publicado em 1969, e o próximo é esse aqui. O próximo que a gente discute é Água Viva, que é um romance curtinho, mas é uma obra das mais densas aí da Clarice Lispector. Então bora lá conversar sobre Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Se você está chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar o conteúdo com quem que você acha que gosta de literatura. E me segue também lá pelo Instagram. Eu sei que eu acabo falando muito pouco por aqui, mas lá no Instagram também acabo compartilhando um conteúdo ou outro sobre literatura, sobre crítica feminista. Apesar de não ser com tanta frequência assim, acaba sempre rolando uma dica ou outra por lá também. Então aproveita para seguir lá no Instagram, @Trama Literária. Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, é então o quinto romance publicado pela Clarice, publicado em 1969, e ele é curtinho comparado com os outros. A gente tem, por exemplo, A Paixão Segundo GH, que é um romance aí um pouco mais extenso, mas Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, ele é bem curtinho. E a gente tem alguns temas que são clássicos aí da Clarice que vão se repetir aqui nessa obra, que é a questão da liberdade, a questão de uma busca por si próprio, a questão de uma busca por uma identidade, qual que é o meu desejo, qual que é a minha vontade, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Todos esses temas, eles estão presentes em Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, mas a gente vai ter como foco aí uma busca de um sujeito, mais especificamente de uma mulher, de uma professora, pela sua própria liberdade. Só que o romance, ele é muito maluco, porque ele tem uma série de questões e uma série de maneiras por meio das quais essa personagem vai encontrando e vai buscando essa liberdade, que vai dando um nó na cabeça, assim. Vamos discutir aí tudo isso conforme a gente for falando do livro, mas talvez a questão de gênero seja a questão mais complexa e que a gente vai ter representada na obra, porque a gente tem visivelmente uma personagem muito presa nessas relações, muito amarrada nessas relações, de uma maneira que ela não consegue perceber, mas pra gente que é leitor vai ficando muito evidente. É interessante quando a gente pega essa obra em específico, se a gente for contrapor com as outras obras da Clarice, na qual essas questões de gênero vão sendo representadas de uma outra maneira. Então, talvez para quem só lê essa obra, para quem só veja esse romance, tenha uma outra perspectiva em relação à própria Clarice Lispector, mas quando a gente vai contrapondo e percebendo o discurso, essas relações de gênero, o modo que ela coloca isso em outras obras, a gente vai percebendo quanto que a escritora consegue ir representando mulheres em condições diferentes, em espaços diferentes, em relações também muito diversificada, justamente porque aqui a gente percebe uma personagem muito amarrada nessa relação, muito amarrada e muito presa em relação ao homem com o qual ela se relaciona, muito presa mesmo, assim, quase como uma dependência ali. E em outras obras essas relações vão se dar de maneira diferente. Talvez para quem só leia Uma Aprendizagem, ou Os Livros dos Prazeres, vai talvez pensar que talvez de alguma maneira esse seja o pensamento da Clarice, ou essa seja a perspectiva da Clarice. Por isso que é sempre necessário, fundamental, a gente entender que as personagens não são ou não representam necessariamente o pensamento dos seus escritores, porque a gente tem processos aí nos quais essas representações se produzem. Mas não dá para negar que é muito incômodo. Acho que essa é a palavra certa para a gente analisar aí a relação dessa protagonista, da Lori, com o Ulisses, que é o homem com o qual ela se relaciona. É uma relação muito, muito absurdamente incômoda e que vai ficando, eu espero, né, perceptível para os leitores como essas relações são bagunçadas ali para a personagem, o quanto que essas relações são confusas e o quanto que é interessante a gente percebendo isso aí de uma perspectiva de quem está de fora mesmo. A obra anterior da Clarice que a gente
gente discutiu foi A Maçã no Escuro. Em A Maçã no Escuro, a gente consegue percebendo uma ideia de busca. Então, acho que talvez em A Maçã no Escuro fique evidente personagens que estão buscando a si próprios, que estão buscando se conhecer, que estão buscando se encontrar. E talvez em Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, talvez o encontro seja o que fique mais evidente. Tá, mas depois que esses personagens buscam e que eles encontram essa liberdade, o que sobra? Ou o que acontece? Para mim, o que dá para perceber bem é que acontece alguma coisa depois que essa busca ela é efetuada, depois que essa busca é feita. Mas o que acontece exatamente é o que a gente vai perceber aqui. Essa ideia de liberdade, essa ideia de busca pela liberdade, a partir de um autoconhecimento, a partir de momentos muito introspectivos, a partir do confronto com os nossos diversos lados, com as nossas várias perspectivas, seja o que vai ficando evidente aqui nessa obra em específico. Logo na epígrafe a gente vai ter meio que alguns anúncios em relação à ideia de que a obra vai mostrar o que acontece depois que alguém busca a liberdade por meio do autoconhecimento. Aliás, nas obras da Clarice a gente sempre tem uma brincadeira muito legal com as epígrafes, porque ela sempre vai trazer epígrafes que são importantes para a gente compreender o contexto, para a gente compreender o tema e para a gente compreender a perspectiva que ela está dando para a obra. Aqui, em Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, a gente vai ter uma epígrafe lá do Apocalipse. O texto da epígrafe vai dizer especificamente sobre alguma coisa que acontece depois do Apocalipse. Então a gente tem ali o texto dizendo o seguinte: depois disso olhei e eis que vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como a trombeta que falava comigo, dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, se a gente está pensando nessa obra que discute a liberdade por uma determinada perspectiva, que discute a busca da liberdade por uma determinada perspectiva, quando a gente pensa nessa personagem encontrando essa liberdade, é a partir de duas coisas. Primeiro, que essa busca ela vai ser caótica, até o texto que vai representar isso aqui no epígrafe é um texto do Apocalipse, então não é uma coisa de mil maravilhas, é um momento sofrido e um momento difícil, mas também acontece alguma coisa, justamente porque lá em A Maçã no Escuro a gente vai ter muito essa questão, tá, mas depois que eu busco a minha liberdade, o que acontece? Depois que eu passo por esse processo, o que tem? Como se o que tivesse depois fosse um grande vazio, e aqui em Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, o romance vai mostrar pra gente que tem alguma coisa. Indo pro romance, a gente vai ter um romance narrado em terceira pessoa, onisciente, o narrador profundamente onisciente, então ele percebe, ele conhece os sentimentos da personagem, descreve muito bem sobre esses sentimentos, é como se esse narrador estivesse falando sobre si próprio, de tanta intimidade que ele tem em relação a esse personagem, e a personagem que abre ali o romance é a Lori, que é a protagonista. Então o romance todo vai falar sobre a Lori, especificamente, que é essa personagem central, com a participação aí de algumas outras personagens, mais incisivamente com a participação de Ulisses, que é o homem com o qual ela tem uma relação aí um tanto que conturbada, um tanto que complexa demais. A gente vai falar sobre essas complexidades por aqui. Então a gente tem a Lori abrindo aí o romance, e a Lori é uma mulher de classe média alta que vem de uma família rica, que perdeu parte de suas posses, que já não tá mais tão rica assim, mas ainda é uma família com grana. Ela, por consequência, é uma mulher que mora sozinha e que tem grana. Ela tem uma empregada e aí ela tá reclamando dessa empregada ali no início, que a empregada anda faltando demais, aí não tem deixado a comida pronta, então ela fala sobre ela ter que sair para poder comprar alguma coisa, porque a empregada não tem deixado. Então a gente tem aí novamente, assim como em outros personagens da Clarice, em outros romances da Clarice, a gente tem essa representação aí dessa mulher de classe média alta, em dilema aí com o seu dia a dia, em dilema com as empregadas, em dilemas com seus problemas burgueses. Então a gente tem novamente a representação aí dessa mulher. E aí a gente tem a abertura do romance dentro, justamente nessa cena, assim, a Lori tá na sua casa e ela pensando sobre o que tá bagunçado no seu dia porque a empregada não fez as coisas como deveria ter feito. O Ulisses, ele vai aparecer logo na sequência, mas ele aparece pela fala da Lori, não tem um diálogo logo de início. O contato entre os dois, ou diálogos entre os dois vai aparecer mais pra frente. Durante muito tempo, o Ulisses ele vai aparecer pela perspectiva
perspectiva da Lori. E isso é importante porque a gente vai tendo dimensão de como ele é, de quem ele é, a partir do pensamento dela. Então a gente vai percebendo mais como ela se sente em relação a ele do que como ele se sente em relação a ela. E eu acho que isso talvez seja presente em toda a narrativa. Por mais que eles tenham diálogos, por mais que eles conversem, por mais que eles tenham seus momentos de interlocução, na verdade fica mais evidente o que ela sente quando ela tá com ele, ou o que ela sente quando ela não tá com ele também, do que necessariamente aparece a perspectiva de dois sujeitos, sabe? Não é necessariamente dois sujeitos se manifestando, e sim um sujeito, que é a Lori, se manifestando, como ela se sente em relação a ela própria e como ela se sente em relação ao Ulisses. Ela começa ali dizendo um negócio que chama muita atenção, logo nos primeiros capítulos. Ela vai dizer que o Ulisses, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento dela enquanto pessoa, no desenvolvimento das ideias dela, dos pensamentos dela, de uma forma quase tutelada mesmo. É como se ele fosse um tutor, como se ele fosse um professor dela, no sentido de ele vai orientando no mundo a como se expressar, a como falar, como dizer, como se posicionar, de uma forma quase como se ele fizesse com uma criança, porque tem um determinado momento que ela vai dizer assim: eles tinham conversado sobre alguma coisa, em algum momento ela não conseguiu se expressar como gostaria, e aí o Ulisses vai dizer para ela o seguinte: o que não soubesse ou não pudesse dizer, escreveria e lhe daria o papel mudamente. E isso aqui me pega muito, porque não só ele diz, olha, quando você não souber alguma coisa, quando você não tiver certeza, quando você não souber como dizer ou o que dizer, você vai escrever num papel, vai me entregar e vai me entregar esse papel mudamente. E ela acha isso maravilhoso, né? No contexto da obra, ela acha isso incrível, porque ela acha esse homem muito inteligente, ela acha ele fora do comum, ela acha ele um gênio. E aí, quando ela traz isso, ela traz de uma maneira muito positiva, né? Com a certeza de que é muito positivo. Não tem nenhum questionamento por parte dela, em nenhum momento, de que o que ela sente por ele é um pouco complicado demais e que essa relação dela com ele não é uma relação que a permite se mostrar como ela deveria ou que não permite ela se posicionar como ela gostaria. Mais adiante vai ter um outro excerto que vai mostrar pra gente a complexidade dessas relações, quando ela vai dizer que ela gostava muito de estar com ele, ela queria sempre estar com ele, mas ao mesmo tempo o Ulisses não estava sempre tão disponível assim. E aí o que parece uma coisa ruim, uma pessoa extremamente dependente de uma e o outro privando e conservando seu espaço, a gente vai percebendo que é muito bagunçado para ela, porque em alguns momentos que o Ulisses não está disponível, que ele não fala com ela, que ele não conversa com ela, ela sempre vai se colocar na posição de que, bom, eu preciso dele desesperadamente, e aí ela diz o seguinte: queria poder continuar a vê-lo, mas sem precisar tão violentamente dele. Então ela tem consciência disso, que é essa necessidade violenta que ela tem dele, de estar o tempo inteiro com ele, por diversas razões. Ela gosta de estar com ele, ela gosta da relação que eles têm, mas principalmente ela gosta de como ele a coloca na posição de alguém que está sendo tutelado mesmo, de alguém que está aprendendo com ele. Não por acaso, Ulisses, ele é professor e professor de filosofia, e ele é um excelente professor, pelo que ela vai dizendo, né? Até porque ela não poderia dizer outra coisa do Ulisses, a não ser que ele é ótimo em absolutamente tudo, mas ela o coloca na profissão na posição de um excelente professor. E ela também é professora, mas quem vai dizer para ela que ela é boa no que ela faz não é ela, é ele. Em algum momento ela tá trazendo em relação a algum diálogo deles, e ela diz que o Ulisses disse que eu devo ser boa no que eu faço, que eu devo fazer o que eu faço muito bem. E é muito interessante, porque aparentemente ela também tem uma grande capacidade de pensar sobre si, de refletir sobre as próprias questões, de buscar a liberdade, de buscar a sua própria liberdade por meio de uma autoconsciência, mas ao mesmo tempo tudo isso vai ficando preso nisso que esse homem meio que vai autorizando ela dizer, ou meio que vai autorizando ela pensar. O Ulisses coloca vários momentos de distanciamento em relação a ela. Então ele fica às vezes uma semana sem ver ela, um pouco mais, e aí ela fica esperando ansiosamente para ele ligar, ela fica ansiosamente esperando o momento que ele vai chamar ela para fazer alguma coisa, e quando ele não chama, ela sente essa necessidade violenta de estar com ele, mas ao mesmo tempo
tempo é o momento em que ela vai se percebendo, em que ela vai se entendendo, mas novamente ela vai agradecendo a ele. Não é que naquele momento ela fica sozinha e finalmente ela pode se conhecer e ela pode se entender, mas não, ela quase que agradece o Ulisses por deixar, por fazer isso com ela, por ele próprio romper com esse vínculo de necessidade tão violenta que ela tem em relação a ele. Essa necessidade de dependência da Lore em relação ao Ulisses é uma coisa que vai sendo construída ao longo da narrativa. Por mais que a gente tenha ali logo no início, na abertura, alguns indícios disso, algumas insinuações disso, de que ela tem uma relação conturbada com ele, de que ela tem uma relação de dependência com ele e que ela considera ele muito superior, por mais que a gente tenha alguns indícios disso, é ao longo da narrativa que isso vai se tornando muito evidente ao ponto de se tornando muito incômodo. Então, em determinado momento, Ulisses vai dizer que tá com ela e que acha ela interessante, apesar dela não ser tão bonita. O nome dela, na verdade, é Lorelei, e aí ele vai dizer que ele gosta mais do nome dela e não do apelido Lore. Então ele vai fazendo pequenas observações em relação a ela que vão se tornando muito importantes para ela, no sentido de dizer: olha como esse homem olha como esse homem é inteligente, olha como esse homem me percebe, olha como esse homem me observa. E aí tem um momento em que ela fala alguma coisa como que ela tem um determinado pensamento e que ela acha esse pensamento muito inteligente, e aí ela diz alguma coisa: tá bom, mas em algum momento o Ulisses deve ter me dito isso aqui, como se nem o pensamento que ela teve, ela tem autorização para ter exatamente, porque esse pensamento talvez não tenha passado pela tutela do Ulisses. E se esse pensamento realmente é um pensamento inteligente, deve ser um pensamento dele e que ela não tá lembrando. Então é muito incômodo acompanhar o desenvolvimento dessa personagem, e a gente chega numa parte em que isso vai se tornar evidente, real, que é quando ela vai dizer o seguinte: ela, que reconhecia com gratidão a superioridade geral dos homens, que tinham cheiro de homens e não de perfume, e reconhecia com irritação que, na verdade, esses pensamentos que ela chamava de agudos ou sensatos já eram resultados de sua convivência mais estreita com Ulisses. Então, esses pensamentos mais elaborados que ela vai tendo, com gratidão, é um pensamento que ela recebe da sua convivência do Ulisses, que é esse homem que tem cheiro de homem e não cheiro de perfume. E aí tem um outro momento que vai explicar pra gente qual que é o teor da relação deles. A gente tem uma relação de gênero muito marcada aí, tem funções de mulheres e tem funções de homens, tem papéis de mulheres, tem papéis de homens, então tem coisas que mulheres fazem e coisas que homens façam, e por mais que ela seja uma mulher sozinha, independente financeiramente, que tenha sua profissão, que tenha uma grana de família, ela continua sendo uma mulher em 1970, ela continua sendo uma mulher de classe média em 1970, completamente cerceada e completamente regulada por esses padrões de gênero. E quando que a gente vai perceber isso? Quando ela vai dizer o seguinte: eles estão juntos ali acendendo um fogo, e aí ela vai dizer o seguinte: ele, o homem, se ocupava atiçando fogo. Ela nem se lembrava de fazer o mesmo, não era seu papel, pois tinha o seu homem para isso, não sendo donzela que o homem então cumprisse a sua missão. A gente percebe então exatamente aqui qual o teor da relação dos dois. Eles são sujeitos vivendo em 1970, no tempo em que essas relações de gênero que ainda existem hoje são fixas naquele momento, são de outra esfera naquele momento. Então tudo isso que parece muito incômodo, e parece muito incômodo especificamente vindo da Clarice Lispector, que já tem outras personagens que atuam de maneira muito mais independente, de maneira muito mais livre, de maneira muito mais transgressora. É muito complicado a gente ver essa mulher aqui completamente presa a esses padrões de gênero, mas que a Clarice Lispector traz exatamente essa mulher, que é a mulher de 1970, a mulher de classe média alta de 1970. E aí tem várias passagens, tem momentos em que ela às vezes quer contar de quando ela morou fora do Brasil, de quando ela morou na Europa, porque os pais dela tinham grana, e aí ela acaba não contando para ele, porque ele não tem o mesmo padrão social. Então a gente tem vários momentos que vai evidenciando que é fundamental para essa mulher, por mais que seja uma mulher estudada, que esteja com um homem também estudado, buscando a sua independência e buscando uma liberdade, ela continua sendo essa mulher aí de 1970, completamente presa a todos esses padrões de gêneros aí. Pessoal, essa foi a nossa conversa sobre Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Espero vocês para a próxima conversa sobre Clarice Lispector a respeito de Água Viva. Até mais!